Boa noite, meus amores, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Como é que foi o dia de vocês? Espero que bem. Mais um dia para ouvir a palavra de Deus. Bora agradecer por mais um dia de vida. Agradecer por tudo que Deus tem feito e por tudo que Ele há de fazer. Chama a presença do Espírito Santo, que é aquela que convence. O dono do ministério, Adonai. Chamo Deus, principalmente, para essa conversa. Ô Senhor, o quão é bom sentir o seu amor todos os dias. Mesmo com as adversidades, nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Louvo e agradeço pela vida de cada irmão que vai. Coloco na tua presença, Senhor. Haja conforme o Senhor acha que tem que agir. Aqui nós não mandamos nada. Quem manda és tu, Senhor. Nesse lugar, nessa atmosfera, quem manda és tu, Senhor. Eu te louvo e te agradeço por todas as maravilhas, por mais um dia de vida e por tudo. Desde os livramentos, a paz do Senhor, pastora, Jesus Cristo. Desde os livramentos vistos e não vistos. Fala conosco, Senhor, conforme a tua palavra. Qual é o ensinamento que tu quer passar para nós hoje? Boa noite, pastora. Qual é o ensinamento que tu quer passar para gente hoje? Quais são os tesouros escondidos que seus filhos necessitam saber? Obrigada, pastora. Louvado sejas tu, Santo Deus de Israel. Poderoso és tu. Que todos reconheçam que só tu é Deus. E que não há outro Deus além de ti. Tiramos hoje, fora o dia que nós fizemos, um tempo para exaltar o seu nome. Para dizer que santo, santo, santo és tu. Para agradecer, Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício na cruz. Você já agradeceu pelo sacrifício de Jesus na cruz por você hoje? A gente sabe que no meio da caminhada é meio difícil. Quando a gente começa o nosso chamado,
por algumas vezes, ou muitas vezes, Satanás vai tentar confundir a nossa mente, dizendo: será que o Senhor tenha falado através da vossa boca mesmo? Ou é só imaginação? Será que tudo isso que você está pensando é o Espírito Santo falando com você? Ou é só um fruto da tua imaginação? Hoje é um aviso para todos os pastores, Ingrid, boa noite, para todas as pessoas que tentam levar a palavra de Deus. Em algum momento da tua vida tu vai ter dúvida do teu chamado, e isso é muito real. Elias, quando foi ameaçado por Jezabel, a história conta que quando ele foi ameaçado por Jezabel, ele apresentou sintomas de depressão. Não queria fazer a obra. Parou. Foi necessário 2 vezes o anjo acordar ele. E na segunda vez, o anjo disse para ele que muito comprida era a caminhada dele. E hoje Deus vem dizer isso para você. Muito longa é a tua caminhada. Você não tem noção das coisas que eu tenho preparado para ti. Você não tem noção do que no mundo espiritual já tem preparado para ti. Em meio às adversidades, quando eu passei por momentos difíceis na minha vida, se eu não olhasse para Jesus, eu não aguentaria. E às vezes, ou talvez alguns barcos afundaram, porque em algum momento de desespero, eles deixaram de olhar para Jesus. Tem a história de Pedro. Se és tu, faz com que eu caminhe sobre as águas. E Jesus chama Pedro, vem. Pedro, enquanto olhava para Jesus, ele continuava andando sobre as águas. Mas no momento que ele parou de olhar para Jesus, ele começou a afundar. Não é diferente com a gente. Hoje eu pedi a Deus para falar com a gente, conforme Ele quisesse falar. Todas as vezes eu faço isso. E esses capítulos, esses versículos, esses mini versículos, falam tanto com a gente, coisas que talvez nem todo mundo tenha escutado ou não tenha sido explicado conforme tinha que ser. Amém? Vamos ler sobre o medo? Medo. Medo. Quando deixamos Deus de fora.
para não temer é repetida várias vezes ao longo das Escrituras. O medo é descrito como escravidão. Romanos, capítulo 8, versículo 15. Tormento. 1 João 4 ao 18. E laço. Por vezes, a ordem não temas é acompanhada da expressão não te desanimes. Afligir-se, apavorar-se. As Escrituras apresentam uma lista extensa de coisas com as quais os cristãos não devem preocupar. Provisão. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Inimigos. Deuteronômio 1, 21. Outros deuses. Glória a Deus. Segundo Romanos 17 ao 35. Morte. Salmo 23, versículo 4. Exércitos e guerras. Glória a Deus. Aonde, Senhor? Toda vez que eu perco, né? Porque a letra é muito pequena. Salmo 27, versículo 3. Reputação. Com aquilo que dizem sobre você. Salmo 27, versículo 3. Não, Salmo 71, versículo 24, desculpa. Dias maus. Salmos 49, versículo 5. Oh, glória. Filhos. Salmo 127, versículo 3. Futuro. Salmo 139, versículo do 1 ao 6. Pavor repentino. Segurança. Mateus 10, 28. Acontecimentos fora do nosso controle. Mateus 8, 26. Saúde. Segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 10. Pensamentos ansiosos. Filipenses do 4 ao 6. Do 4, versículo 6 ao 7. Ameaças. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14. E sofrimento. Apocalipse 2, 10. O medo, boa noite, Ingrid, o medo. Satanás coloca medo na gente para paralisar a gente. Você já viu aqueles desenhinhos que tem duas vozinhas assim na nossa cabeça? Fica um... Vocês devem ter acompanhado. Fica aquele trevozinho aqui do lado e fica um anjinho aqui do lado. Soltando, faz coisas ruins.
Você é isso, você é aquilo. Você não tem direito à graça, você é pecador. Você não é de Deus. Olha lá para trás, vê o que você já cometeu e o que você ainda continua cometendo. Deus não te ama. Ele não gosta de você. Quem está te castigando é Ele. Eu te amo. Tu foi comprado pelo meu sangue. Os teus pecados já estão perdoados. Eu não vejo você como o homem vê. Eu tô aqui. Não precisa ter medo. Eu tô no barco. Faz isso. Usa de maldade mesmo. Retribui conforme fizeram com você. Não. Perdoa. Entrega nas minhas mãos. O mal e o bem. Os dois caminhos descritos na Bíblia. Oi, Paulinha, tudo bom? Glória a Deus, tua menina ganhou alta em nome de Jesus. Para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Paulinha, eu fico muito feliz. Qual voz você vai escutar? Qual comportamento você vai deixar tomar conta de você? Eu tenho um lado mau. Todos nós temos. Mas o importante não é ter um lado mau. O importante é deixar com que o lado mau domine você. Você entende isso? Deixa eu contar um pouco da minha história para vocês. E da transformação que Deus fez na minha vida. Eu era uma menina sem coração nenhum. Tanto dentro de casa como fora de casa. Fui uma pessoa que machuquei diversas pessoas. Eu não tenho erro e não tenho vergonha de falar. Cheguei no extremo da reputação em que ninguém queria namorar comigo. E um dia eu olhei para tudo que eu sempre tive muita fé em Deus, mesmo sendo assim, eu virava para Deus e falava constantemente, até com o que Ele fez, com que eu pagasse tudo que eu fiz para as pessoas que eu fiz mal. Eu era uma menina que eu não chorava. Que eu desenfreava um relacionamento um atrás do outro. Confesso que a reputação não ficou muito legal. E um dia numa conversa com um amigo, por isso que eu falo que às vezes é decisão, sabe, gente? Quem me conhece sabe. Quem me conhece de antigamente pode falar como eu era.
E eu virei pro meu amigo e falei, eu queria tanto mudar. Eu não queria mais ser assim. Eu queria aprender a respeitar, a ter um relacionamento saudável, assim como eu via no casamento do meu pai e da minha mãe. Mas uma frustração, a primeira frustração que eu tive foi capaz de me transformar em alguém um pouquinho ainda pior. Foi quando, numa experiência de sair de casa e morar sozinha, a menina que não chorava começou a limpar a casa chorando com falta do pai e da mãe. Aí você sabe qual foi a solução para que eu mudasse? Encontrar alguém que era pior do que eu. E quando eu desejei que aquilo acontecesse comigo, eu me via como no espelho. O relacionamento que eu tava me retratava todinha. Eu sofri tudo o que eu fiz os outros sofrerem. Eu passei. E não é diferente na nossa vida. Temos opção de nos tornarmos seres humanos melhores, independente do que tenham feito com a nossa vida. Porque hoje o que mais passa é a gente tentando estragar a nossa história. Tá muito difícil encontrar alguém que queira somar. Alguém que te faça sorrir nos momentos tristes. Alguém que você pode deixar ali, seja lá com quem for. E confiar nessa pessoa e falar não. Essa pessoa não faria isso. E eu fui tentando me tornar, moldada por Deus, com as orações da minha mãe, que depois ela confessou. Que eu falava para ela, mãe, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu nunca fui uma mulher chorona, eu nunca fui de chorar. E ela disse para mim com essas palavras: fui eu que orei para Deus mudar teu coração e te dar um coração de carne. Dói, hein? Dói. Sabemos que não é impossível, a palavra de Deus fala: eis que tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Espero que pessoas que entrem aqui tenham esse coração de carne, de pedra. Eu profetizo que aconteça na vida delas do mesmo jeito que aconteceu na minha.
Não estou profetizando dor, mas estou profetizando com que você se torne um ser humano melhor. Ainda há tempo, ainda há esperança. Todos os dias temos os dois caminhos a seguir. Daquele que fala ao nosso ouvido. Tudo que nos acusa faz você ter uma má ação e depois te acusa. E aquele que quando você tem uma boa ação, ele te aplaude, mas também não te condena. O caminho estreito é o caminho de não repetir com os outros aquilo que nós não gostaríamos que fizessem com a gente. Silenciar. Quem é que consegue silenciar quando é afrontado? Eu não sabia, Deus me ensinou. Então não deixe o medo ser uma rotina na sua vida. Às vezes é melhor tentar do que pensar como seria se eu nunca tivesse tentado. Ou se eu tivesse tentado, como seria? Como seria se eu tivesse aquela atitude boa com aquela pessoa que eu não tive? Na minha opinião, o melhor castigo para aqueles que falam mal de mim é deixar que Deus responda quem sou eu perante a Ele. Não há defesa maior. Não há. E a palavra fala para você não se preocupar com nada. Não se preocupar com filhos. Não se preocupar com providência. Não se preocupar com perseguições, com calúnias. A Bíblia fala para todas as nossas preocupações, tem um salmo específico que fala. E o medo, olha aqui. O medo é quando deixamos Deus de fora. Sim, pastor, Ele cuida de tudo. A Bíblia também dá os motivos pelos quais não precisamos temer. Lembra do trevoso aqui do lado e do anjinho aqui do lado? E quais são essas, Suelen? Quais são esses motivos por quais eu não preciso temer? Fomos criados por Deus. Isaías 44:2. Ele luta por nós. Êxodo 14:13. Somos amados. Deus. 1 João do 4-9. Ele é o nosso auxílio
Hebreus 13, 6. Somos mais valiosos que muitos pardais. Lucas 12, 7. O motivo mais frequente, porém, é a presença de Deus. Boa noite, meu anjo. Boa noite. Gênesis 24, 26. Não precisamos pedir a sua presença, pois a presença dele já está. Vocês sabiam disso? Nem eu. Ele está conosco conforme prometeu. No entanto, muitas vezes precisamos pedir que ele nos conscientize da sua presença. Quando a gente estiver prestes a esquecer da presença dele. Senhor, Davi era muito inteligente, né? Você reparou que uma pessoa que tem presença, a presença de Deus mesmo, a presença do Espírito Santo, aonde ela chega, as portas são abertas. Aonde ela chega, pessoas gostam e pessoas também não gostam dela. É uma triste realidade, né? Mas a presença não se compra, porque o nosso Deus não é comprável. Coisa linda, não? E todas as vezes que eu estiver a ponto de esquecer que Deus está comigo, que Ele me lembre. E todas as vezes que eu estiver a ponto de tentar desistir de algo que Ele me chamou para fazer, que eu lembre que a presença dEle me acompanha onde quer que eu for. Assim orava Davi, Senhor, que o Senhor retire tudo de mim, só não retire a sua presença. Sabe por quê? Porque Davi sabia que a presença é o que levaria ele longe. Não era os bens materiais, não era o que ele tinha. Era a presença de Deus. Coisa linda, né? Glória a Deus. Uma boa forma de estimular essa consciência é trazer à memória a fidelidade de Deus no passado. Tá pensando que Deus não te ama? Tá passando por um momento ruim? Volta lá atrás. Os livramentos que Ele te deu. Volta lá atrás. Está repreendido em nome de Jesus. Volta lá atrás. Nos presentes que Ele te deu. Volta lá atrás. Das vezes que Ele te livrou. Eita. Desculpa. Volta lá atrás. Quais são os motivos que você tem para agradecer a Deus? Mesmo passando hoje, talvez por alguma dificuldade, porque todos nós passamos, e ninguém está isento disso aqui, é mentira se falar que ninguém tem provação. Quantos livramentos de morte, quantos presentes inesperados, quantas pessoas Ele não nos presenteou, quantas pessoas Ele não
trouxe para nossa vida, para nós, quando a gente estava quase desacreditado no amor, para acreditar novamente. E quando você estiver prestes a desistir, traga a existência, traga a memória daquilo que Deus fez na sua vida, do que Ele já fez, do que Ele é capaz de fazer, o infinito amor dele. Eu estou aqui para dizer, Deus já sabia das suas falhas e pecados. Ele sabia exatamente como você ia nascer, em que momento tu ia cair, para qual caminho tu ia desviar. Mas deixa eu falar uma coisa, Deus, ele tem um cuidado tão grande com a gente, que na hora que a gente está ultrapassando o limite dele, é meio que ele trouxesse alguém aqui no meio desse caminho e falasse pra gente, olha, Jesus te ama. Ainda vale a pena viver. Ainda vale a pena ser uma boa pessoa. Porque a recompensa de verdade, ela não vem dos homens, a recompensa ela vem de Deus. A palavra de hoje é não temais, eu estou contigo. Não temais, não tenha medo, eu estou contigo. Aonde quer que tu fores, eu irei. E aos meus anjos darei ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Ele te levará nas mãos para que teu pé não tropece em alguma pedra. Caminhará sob cobras e víboras. Pisará leões e dragões. E simplesmente porque você se apegou nele e conhece o nome dele, ele te livrará. Lembro como se fosse hoje, quando eu deitei nesse quarto para dormir. Fui pra feira comprar um pé para minha cama, que na época era box. E aí não consegui comprar. Quem me conhece sabe desse testemunho. E aí não consegui comprar. Voltei triste e frustrada com Deus, porque a única coisa que eu queria era a cama, era o pé da minha cama. Como é que a gente é ingrato, né? Aí cheguei, fiz o que tinha que fazer, almocei e fui dormir. A gente tem mania de dormir quando acorda direto, a gente vai direto pro celular, né? E eu, como eu limpo o meu quarto, eu sei aonde está tudo. Eu sei o que eu deixei ali e o que eu não deixei ali. Quando eu vou colocar o pé no chão,
eu vejo uma listra preta do lado da minha cama, a 4, 5 dedos, se eu não me engano. Quando eu acendi a luz, era uma cobra, era uma serpente venenosa. Levantei, gritei meu pai, virei para ele e falei: tem uma cobra dentro do meu quarto. Ele veio para mim e falou assim: que é isso, menino? Eu falei: vai lá ver. Quando ele chegou aqui, realmente era uma cobra. Era uma cascavel, um filhote de cascavel. Só que meu pai virou para mim e disse: a única sorte que você teve é que ela estava dormindo. E fui eu que coloquei a serpente para dormir. Foi o Deus do Salmo 91 ao qual eu acredito. Ao qual o salmo que minha mãe pedia para eu orar todas as vezes que eu passava bullying no colégio. Por ser acima do peso. Ou por não ser o que eles queriam. E todas as vezes que eu tentava desistir de ir para o colégio, o Salmo 91 me sustentava. Deus, Ele não está limitado a um livro. Isso daqui são só relatos das coisas que Ele fez. Mas o mesmo Deus, do começo até o fim, é o Deus que pode fazer ainda, que Ele ainda faz. A palavra é clara quando diz: pois para Deus não há nada impossível. Eu louvo a Deus todos os dias da minha vida. E mesmo sendo falha e pecadora, porque eu nunca menti para ninguém, eu posso ser tudo, hipócrita não. Eu não sei mais viver sem o amor de Jesus Cristo. Eu prego Jesus Cristo porque eu tento todos os dias viver o amor de Jesus Cristo. Não temais. Não tenhas medo. Não se preocupeis com o que vestir, porque eu sou Deus provedor. Eu sou Jeová Jireh, aquele que provê. Eu sou Jeová Rafá, aquele que cura as tuas feridas. Eu sou Jeová Sabaote, o Rei dos exércitos celestiais. Santo Deus de Israel. Tantos nomes há para Ele, mas é um só. A palavra para você é hoje: não temais, não tenha medo. Porque você tendo medo, nós deixamos o amor. Quando eu e você temos medo, ou deixamos o medo nos dominar, deixamos Deus de fora. Tira esse medo de nós, Senhor.
seja lá qual for, e transforma em fé, transforma em credibilidade, para darmos credibilidade à tua palavra todas as vezes que o Senhor fala: não temais, eu estou contigo. Que Satanás não tenha, eu repreendo agora pelo poder do santo nome de Jesus todas as acusações que Satanás tem feito na sua mente. Eu repreendo agora pelo poder do santo nome de Jesus Cristo todo o mau lado que quer dominar. Porque quando Jesus Cristo chega, a escuridão é obrigada a bater em retirada. As trevas não resistem ao poder de Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, lava-nos com teu sangue. Blinda-nos de toda maldade. Guarda-nos de toda língua que fala mal. Guarda-nos, Senhor, como a menina dos teus olhos. Peleja contra aqueles que pelejam contra nós. Abençoa aqueles que nos amaldiçoam. E que tudo que foi feito para o mal, que seja convertido para o bem. Pois há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Você me entende? Amém? Senhor Jesus Cristo, obrigada por essa palavra. Deus Todo-Poderoso, obrigada por essa palavra. Seja o Deus que provê da vida daquelas pessoas ao quais precisam de providência. Seja o Deus que cura na vida daquelas pessoas que precisam de cura. Que pessoas que estão passando pelo processo de tratamento com Deus consigam sair vitoriosas dessa. Cumprir o que o Senhor tem para elas dentro dessa provação. Eu ouvi um dia dizer que o deserto não é lugar de morada, ele é só lugar de passagem. O deserto vai chegar ao fim. Amém? Que Deus te abençoe, te proteja e te livre de todo mal. E que Jeová Sabaote, Deus dos exércitos celestiais, possa hoje entrar na tua peleja, para que você saia vencedor e vencedora dessa peleja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigada, Senhor, por essa palavra tão linda. Não temais, não tenhas medo. Que a cada dia eu diminua, que cada dia nós possamos diminuir para que o Senhor cresça na gente.
que nós tenhamos prazer em fazer a bondade. A tua palavra diz que quando tu entras, Jesus, as trevas são obrigadas a bater em retirada. Chama Jesus Cristo para a tua casa. Chama Jesus Cristo para o teu barco. Chama Jesus Cristo para a tua família. Chama Jesus Cristo para o teu trabalho. E aí você vai ver como as coisas vão mudar. Quando a gente chama Ele, não tem como ficar igual. Gosto de lembrar, só para ressaltar, para encerrar, a festa de casamento, onde Jesus era o principal convidado. E o que era para ser vergonha virou honra. Ele deixou o melhor para o final. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo. E assim que Deus mandar, eu entro de novo. Vocês tenham uma excelente noite. Que Deus abençoe, proteja e livre de todo mal. E da próxima vez eu volto para trazer mais uma palavra para vocês. Fiquem com Deus. Obrigada, viu?